Boa noite. Bom, estou aqui para mais uma videoaula direcionada ao segundo ano do ensino médio, no caso, meus segundos anos A, B, C, D. Bom, essa aula, ela complementa a aula que vocês tiveram no semestre no dia 13 de julho, que foi sobre esse tema, ligação iônica e metálica. Então, eu acho assim que com essas videoaulas, pode ser que facilite um pouco vocês na compreensão dos exercícios que estão sendo propostos e na explicação que é dada lá também. Então, assim, vamos iniciar nossa videoaula e vamos entender um pouquinho hoje sobre ligação iônica e metálica. Boa noite a todos. Vamos lá, iniciando nossa aula. Bom, teoria do octeto. Quando a gente olha a tabela periódica, a última coluna lá da tabela, a última, os elementos são chamados de gases nobres. Por quê? É a nobreza da tabela periódica. Eles são assim, digamos assim, os mais felizes. E por que eles são os mais felizes? Porque eles são os mais estáveis. E o que dá uma estabilidade ao átomo? Eles terem na última camada a quantidade de 8 elétrons. Então, olha só, eles precisam até de pouco, né, para serem felizes. Mas o que confere estabilidade aos gases nobres é que eles possuem 8 elétrons na última camada. E na natureza, todos os sistemas, todos os outros átomos, eles vão tender a adquirir a maior estabilidade possível. Então, o que eles vão fazer os demais? Eles vão tentar ficar igual aos gases nobres. E para eles ficarem iguais, alguns têm facilidade para ganhar e outros têm facilidade para perder. Então, a gente vai entender um pouquinho quem perde, quem ganha, qual a necessidade de cada um para eles tentarem ficar com a configuração dos gases nobres, que é o objetivo final, é o sonho de cada um dos outros átomos da tabela periódica. A gente diz como regra que todo elemento que se chama metais, os metais eles apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. E eles, como eles perdem elétrons, se ele tem um, ele perde um. Se ele tem dois, ele vai perder os dois. Se tem três, perderá os três. Ele vai se tornar um elemento positivo, que a gente chama de íon. Por quê? Porque as cargas elétricas deles não estarão mais em equilíbrio. Vamos pensar, né? O átomo ele tem lá prótons, núcleo e elétrons na eletrosfera, em quantidades iguais. Se ele perde carga negativa, ele vai ficar com excesso da carga que está lá no centro do núcleo. Ele vai ficar com excesso de prótons. Por isso, ele se torna um íon positivo. Ah, professora, por que ele não pode perder o próton? Porque se ele muda o número de prótons, ele muda o elemento químico também, né? O que confere o elemento químico justamente é a quantidade de prótons que ele tem, e não a de elétrons. Então, ele perdendo elétrons, ele vai ficar com uma característica positiva. Por quê? Porque ele vai ficar com cargas a mais. Já os ametais ou não metais são elementos que ganham elétrons, que têm facilidade para ganhar. Então, eles apresentam 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. E vamos pensar, ele tem lá prótons 10, elétrons 10 também. Então, a carga é nula, né? Porque positivo e negativo estão iguais. Agora, se ele ganha negativo, se ele ganha mais 3 negativa, ele vai ficar com 10, 13 negativas. Então, a carga predominante dele é negativo. Então, ele vai ser o íon negativo. Então, todo elemento que ganha elétrons, ele vai ter excesso de elétrons. Então, ele vai ter uma carga negativa a mais do que a positiva. E a regra é, se ele tem 5 elétrons, ele vai precisar ganhar mais 3, porque é sempre o que falta para 8. Por isso o nome, teoria do octeto. Se ele tem 6, ele vai precisar ganhar mais 2, porque é o que falta para 8. E se ele tem 7, ele vai precisar ganhar mais 1. Eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Como que a gente sabe que perde ou ganha? A gente sabe se perde ou ganha justamente pela distribuição eletrônica. Então, daqui a distribuição do sódio, coisa que vocês já viram em aula comigo.
A última camada é sempre esse primeiro número aqui, que antecede o subnível, a letra, a maior que nós tivermos. No caso aqui do sódio, a maior é 3. E a quantidade de elétrons é o que eu represento aqui no expoente. Então, se ele tem um elétron, ele entra aqui na regrinha dos metais. Ele vai perder esse um elétron e vai se transformar no íon mais um. Então, ele vai ficar com excesso de uma carga positiva a mais em relação à negativa, porque ele está perdendo uma negativa. Agora, aqui no cloro, né? A última camada é sempre o número maior, também é 3. Só que agora eu tenho 2 vezes o 3. Então, se eu somar os expoentes, 5 mais 2 dá 7. Então, ele entra aqui na regrinha dos ametais ou não metais. Então, quando tem 7 elétrons, ele vai ganhar elétrons até completar 8. Então, se ele tem 7, ele vai precisar ganhar mais 1. E ele vai se transformar no íon negativo. Então, ele vai se transformar num cloro menos 1, porque ele vai ter um elétron a mais no excesso aqui da estrutura de cargas elétricas que ele apresenta. Então, a regra é: metais perdeu elétron, fica positivo. Ametais ganhou elétron, fica um íon negativo, vai ficar com excesso de elétrons. Vamos olhar isso aqui num desenho, como ocorre. Então, tá aqui o sódio, né, com o elétron lá da última camada que ele vai perder, e o cloro aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, recebendo o elétron a mais ali do sódio para ficar com 8. Então, eu posso dizer que a ligação iônica ela é uma transferência de elétrons de um elemento que perde para um elemento que ganha. E quando esses elementos, né, transferem elétrons, eles se aproximam, formando justamente as ligações químicas que nessa característica, né, metal e não metal ou ametal, a gente chama de ligação iônica, porque os átomos formam íons, elementos carregados eletricamente com cargas opostas. No caso, quem perde fica positivo, íon positivo, Na mais 1, e quem ganha fica negativo. Então, no cloro, o cloro vai ficar menos 1, porque ele está ganhando um elétron. Então, olha aqui os íons. Na mais, 1 não precisa escrever, e Cl menos. Então, um elemento complementou o outro dentro da sua necessidade. Na tabela periódica, fica fácil a gente olhar essa regrinha do octeto. Então, a gente diz assim, ó, que todos os elementos da coluna 1A, eles têm o quê? Um elétron ali na última camada. Então, quem tem um elétron perde, é um metal. Então, ele vai ficar mais 1, perde elétron. Na camada 2A, são elementos que têm 2 elétrons na camada de valência. Então, 2 também perde, vai ficar mais 2 a carga de qualquer um desses. E lá na coluna 3A, são elementos que têm 3 elétrons na última camada. 3 elétrons também perde elétrons. Então, ele vai ficar com carga com íon, formando um íon 3+. Aqui são os semimetais que não entram nesse tipo de ligação. Então, nós vamos falar dos metais que perdem e dos não metais ou ametais que ganham. Então, na coluna 5A, são elementos que têm 5 elétrons na última camada. E eles querem ficar aqui, ó, com 8 elétrons, igual os gases nobres. Então, 5 para ficar com 8, ele vai ganhar mais 3. Por isso, a carguinha é menos 3. Já no 6A, são elementos que têm 6 elétrons na última camada. Então, eles também querem ficar com 8. Então, eles vão precisar ganhar 2 elétrons. Vão ficar com cargas 2-. E as 7A são elementos que já têm 7 elétrons na última camada. Então, também próximos aqui dessa estabilidade. Para chegar aqui, eles vão precisar o quê? Ganhar 1 elétron. Então, a carguinha deles será menos 1. Aqui, ó, ligação entre magnésio e cloro, que foi até comentado na aula do SEMESP. Então, magnésio, né? Se nós olharmos lá na tabela, é um elemento da coluna 2A. Ele tem 2 elétrons, ele perde, é um metal. E o cloro é da família 7A, então ele tem 7 elétrons aqui na última camada, esperando mais 1. Então, o magnésio passa um elétron para completar esse cloro. Só que vai ficar sobrando esse elétron. E não pode sobrar. Sobrou elétron, vou pegar mais um elemento para complementar. Então, eu vou precisar de mais um cloro para poder passar esse segundo elétron.
Então, o magnésio ele ficou com carguinha mais 2, por quê? Porque ele passa 2 elétrons, ele perde. Então, ele vai ficar com excesso de carga positiva. E o cloro, ele ficou com 7 elétrons que ele tinha, mais um elétron a mais que ele ganhou. Cada cloro. Eu usei 2 cloros e a carga de cada um é -1, porque cada um recebeu um elétron a mais. Então, aqui representando isto, né, usei um magnésio e 2 cloros. Então, para dar a fórmula final, basta cruzar os índices aqui em cima. Então, ó, o 2, 2 e aqui é 1, 1 não precisa aparecer. Então, a fórmula iônica é MgCl2, ou seja, cloreto de magnésio. Já no exemplo 3, eu estou usando como átomos participantes dessa ligação o alumínio e o flúor, para formar o fluoreto de alumínio, cuja fórmula é LF3. Vamos ver por que surge aqui, né, a LF3. Então, está aqui o alumínio, coluna 3A, então ele perde 3 elétrons, um metal que cede 3 elétrons. O flúor, ele também é da coluna 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada e espera mais um para 8. Então, o alumínio vai fazer assim, passar um elétron, só que vão ficar sobrando 2 aqui para ele passar. Então, ele vai usando mais flúor. Então, passa um segundo elétron para mais um átomo de flúor, ainda vai sobrar mais um. Então, ele vai usar um terceiro átomo de flúor para completar esses elétrons que ele precisa ceder. Então, eu usei aqui o alumínio com carga mais 3, por quê? Porque ele perde 3 elétrons, então ele vai ficar com excesso da carga positiva. E eu usei 3 flúor, sendo que cada flúor tem 7 elétrons e cada flúor recebeu mais um. Por isso que a carguinha dele é só menos, porque esse menos indica esse elétron a mais. Aqui na fórmula final, né? Na fórmula final, nós temos alumínio mais 3 flúor, né? E a fórmula final é a LF3, porque, ó, fiz esse trabalho. Esse 3 veio para o Al e o 1, esse 3 veio para o flúor, aliás, e o 1, ó, como o 1 não precisa aparecer como índice, ele ficou aqui no alumínio. Então, a LF3, fórmula iônica, porque a ligação que está fazendo é uma ligação iônica. Falando um pouquinho sobre a ligação metálica. A ligação metálica, como o próprio nome diz, ela é formada por metais. E os metais são elementos que perdem elétrons. Então, olha só, átomos com cargas positivas, que são as bolinhas grandes, né? Rodeados de elétrons livres, que são as bolinhas pequenas. Então, os átomos vão se aproximar, formando essa nuvem eletrônica, porque eles querem perder elétrons, né? Onde eles são atraídos pelos núcleos dos átomos, né, que eles têm ao redor. Então, eu vou ficar aqui, os núcleos com uma nuvem de elétrons ao redor deles. Por isso que os metais, eles são bons condutores elétricos, porque eles têm muitos elétrons para andar, para gerar corrente elétrica. Então, aqui, um modelo de mar de elétrons. Então, eles formam estruturas geométricas bem complexas, a gente chama de grades ou reticulados cristalinos, a ligação metálica. Aqui, estruturas geométricas que formam das ligações metálicas, né? Então, a gente tem o cúbico de corpo centrado, cúbico de faces centradas e hexagonal compacto. Então, olha só, são estruturas geométricas onde os núcleos se aproximam e ao redor de tudo isso fica a nuvem de elétrons circulando aqui nas ligações metálicas. E para finalizar, algumas características dos metais pela próprio tipo de ligação que eles formam. Então, os metais, eles são o quê? Bons condutores elétricos, absorvem bem o calor, conduzem eletricidade, porque os elétrons caminham facilmente. Eles são maleáveis, né? Eles podem formar lâminas, tanto é que quando o homem, né, conseguiu fabricar suas próprias armas, né, na antiguidade, é o início da metalurgia na história. Os metais, eles são sólidos, geralmente o único metal líquido é o mercúrio, e apresentam brilho metálico.
Então, a gente tem as colorações dourado, prata, né, e avermelhado, como aqui o cobre. E eles formam fios também, né? Eles podem ser estirados e formar assim esses fios. Então, eles têm a propriedade da maleabilidade, que facilita tudo isso. Eu espero assim que essa explicação tenha contribuído um pouco mais para que vocês possam entender os exercícios que eu deixei no blog desta semana que estamos entrando, né, agora, e que possa fazer também com que vocês compreendam melhor as aulas do semestre também, que dê uma clareada um pouco nessas informações. Dúvidas, eu estou à disposição, vocês podem me chamar no privado, pode colocar no chat da turma lá, do semestre, que assim atendo vocês a hora que vocês precisarem. Podem contar comigo sempre. E boa noite e até a nossa próxima videoaula.